Uma das maiores críticas contra o helenismo é de que os deuses são humanos demais, a ponto de refletirem com maestria nossos defeitos. Quem pensa desta forma retira seus argumentos principalmente da mitologia interpretada de modo literal e sem mediação, da poesia homérica especialmente. É compreensível, pois os mitos sempre foram mais evidentes, mais populares do que outras fontes antigas, especialmente a dos filósofos e dos próprios cultos. Assim como, infelizmente, nossos antigos sacerdotes nada ou quase nada deixaram escrito, salvo regulamentos cultuais de determinados santuários. Portanto, neste vídeo, que já aviso será mais denso que os anteriores, reúno trechos de grandes estudiosos modernos e compartilho também concepções já presentes na antiguidade. Primeiro de tudo, os deuses da religião helênica não são pessoas, são potências, seres de status superior e de amplas manifestações. A mitologia, repleta de histórias fantásticas, a iconografia, as imagens cultuais antropomorfas ou anicônicas, os festivais, a ritualística em geral, tudo isso compõe um conjunto mais ou menos acurado de representações que visam traduzir ao humano o ser dos deuses. São símbolos, não os deuses em si. O pesquisador Albert Einrich, em seu artigo O que é um Deus grego, identifica pelo menos 3 propriedades divinas básicas: a imortalidade, o poder e o antropomorfismo. A imortalidade e o poder divino estão intimamente ligados como causa e efeito. Se os deuses fossem sujeitos à morte, o seu poder seria finito e limitado pela sua mortalidade. Paradoxalmente, porém, os deuses gregos são frequentemente descritos como se tivessem de provar a sua divindade exercendo o seu poder sobrenatural, através de atos de intervenção miraculosa. A noção de deuses antropomórficos não é um pré-requisito necessário para a imortalidade divina ou poder. Na verdade, a antropomorfia dos deuses gregos torna sua divindade um desafio para os mortais, enquanto oferece grandes oportunidades para os próprios imortais. Ironicamente, a forma humana com que os gregos compartilhavam com seus deuses muitas vezes servia como lembrete da distância que separava os mortais dos imortais. Na medida que os deuses gregos se assemelham aos mortais, eles são indistinguíveis, mas numerosos mitos falam de ocasiões em que essa semelhança externa acabou por ser enganadora. Por sua vez, Vernon explica em seu livro Mitologia e Religião na Grécia Antiga que não se trate de uma religião da natureza e que os deuses gregos sejam personificações de forças ou fenômenos naturais. Eles não são nada disso. O raio, a tempestade, os altos cumes não são Zeus, mas de Zeus. Um Zeus muito além deles, visto que os engloba no seio de uma potência que se estende a realidades, não mais físicas, mas psicológicas, éticas ou institucionais. O que faz de uma potência uma divindade é o fato de que, sob sua autoridade, ela reúne uma pluralidade de efeitos, para nós completamente díspares, mas que o grego relaciona entre si, porque vê neles a expressão de um mesmo poder exercendo-se nos mais diversos domínios. Se o raio ou as alturas são de Zeus, é que o Deus se manifesta no conjunto do universo por tudo o que traz a marca de uma eminente superioridade, de uma supremacia. Zeus não é força natural, ele é rei, detentor e senhor da soberania em todos os aspectos que ela pode revestir. O Walter Otto, em seu livro Teofania, nos presenteia com mais exemplos, compreensões sublimes a partir da poesia homérica e hesiódica, além, claro, de claras inspirações filosóficas. Apolo manifesta o seu ser do universo em sua clareza e ordem, como conhecimento e canto sapiencial, como purificação dos enleios demoníacos. Revela outra espécie de pureza do mundo e da existência a sua irmã Ártemis, a eternamente virginal, que joga e dança, que é amiga dos animais e alegremente os persegue, a de frio rechaço e de irresistível encanto. Nos olhos de Atena reluz a soberana grandeza da façanha viril e refletida, do instante eterno de toda a realização vitoriosa. No espírito de Dioniso vem à luz o mundo em sua forma primeva, como primitivo furor e gozo sem limites. Ao toque do nome de Afrodite, o mundo é áureo, todas as coisas exibem o semblante do amor, do divino encanto que induz a entrega, a fusão, a união. Em verdade, pois, as realidades do mundo outra coisa não são senão deuses, presenças e manifestações divinas.
Cada uma delas, em todos os seus níveis, em todas as suas esferas, está cheio do Deus que se revela tanto no elementar como no vegetal e animal, e no ápice mostra um semblante humano. Na introdução de sua tradução da Teogonia de Hesíodo, já Torrano diz: para Hesíodo, o mundo é um conjunto não enumerável de teofanias, séries sucessivas e simultâneas de presenças divinas. Cada presença é um polo de forças e de atributos, que instaura e determina a área temporal espacial de sua manifestação. Essa presença que instaura a si mesma inaugura de um modo absoluto o tempo e o espaço definidos de sua manifestação como lugar decorrente e originado de sua presença. Trata-se em cada caso da presença de um Deus, somente com o qual passam a existir o tempo e o espaço em que esse Deus existe. E desde que esse Deus passa a existir, ele já está inteiramente presente em todos os tempos e lugares em que ele se manifesta e historicamente se dá sua vida. Não há um tempo e espaço que existissem antes desse Deus existir e que ele viesse ocupar. A presença do Deus é a força suprema e original, originadora de si mesma e de tudo que a ela concerne. O Deus não é senão a sua superabundante presença, e está todo ele presente em todas as suas manifestações, já que presença não é senão manifestação, negação do esquecimento, verdade. A presença de um Deus coincide com o âmbito do seu domínio. Entendido esse domínio de um Deus, tanto no sentido temporal e espacial, como no de esfera de atribuições, conjunto de encargos e de funções exclusivos a ele, podemos dizer que um Deus grego não é senão a sua timé, ou seja, domínios e honras. Toda transgressão ao domínio de um Deus implica para ele uma ofensa à sua timé, um apequenamento da sua grandeza, um enfraquecimento na expressão dos seus poderes. Em suma, uma diminuição do seu ser. Tocar a timé de um Deus, apropriar-se de algum privilégio tomado a ele, é diminuir o ser. Por isso é que, afirma a expressão piedosa que Heródoto atribui a Solon, a divindade é ciumenta e perturbadora. O panteão grego se configura nessa recíproca oposição de domínios, de timai divinas, que não são senão presenças luminosas. É um conjunto de forças que neste mútuo confronto se determinam a si mesmas, estruturam-se e encontram sua própria expressão. Um confronto tenso em que as fronteiras são atentamente vigiadas, estando cada Deus zeloso de conservar íntegro o seu âmbito. A partir de agora compartilho algumas concepções sobre o divino vindo de filósofos, que apesar de não serem exatamente representantes da religião grega, nos franqueiam perspectivas muito ricas. Uma vez que a religião grega não possui dogma, foi possível a coexistência de diferentes crenças, desde que não apresentassem ameaça à prática religiosa, aos costumes sagrados. Platão, Epicuro, Aristóteles são alguns dos nomes de sábios da antiguidade que divergiam da opinião de que os deuses fossem como os mitos apresentam. Claro, sem interpretar os mitos de forma literal. Contudo, havia pontos em comum. Que o divino deve ser sempre superior a uma existência corruptível e errática. Platão, um dos maiores críticos da poesia homérica, não negava a existência dos deuses, muito pelo contrário. Ensinava que são os mais venturosos, belos e bons. Na sua obra As Leis, desenha um estado onde a vida religiosa é tão intensa quanto era na realidade a religião helênica. Os deuses continuam a ser honrados com toda a pompa tradicional. Estão presentes as procissões, os sacrifícios, as preces, as danças e competições. As instituições da polis ideal de Platão têm raízes na cooperação de um mundo divino bem familiar aos gregos. Por sua vez, Epicuro ensinava que os deuses são tão venturosos e imperturbáveis que vivem no que ele chamava de intramundo ou metacosmia, e por não se afetarem por nada, também não demonstrariam interesse na vida humana. Na carta a Meneceu, ele diz: antes do mais, crê que a divindade é um ente eterno e feliz, e não lhe atribuas nada que seja contrário à sua eternidade ou incompatível com a sua felicidade. Nas suas sentenças principais, ele afirma: um ser feliz e imortal, isto é, a divindade, não sofre moléstias nem atormenta outro ser com elas. Por isso, não conhece ira nem benevolência. Semelhantes coisas somente existem num ser fraco.
Um de seus discípulos, Filodemo, escreveu: que é necessário honrar os deuses cívicos não é apenas o ensinamento de Epicuro, porém, isso pode ser averiguado por sua própria conduta, pois observara fielmente todas as festas e todos os sacrifícios tradicionais. Numa citação de Epicuro, ele diz: graças aos deuses, levei e procuro levar uma vida pura, na companhia de Matron. Apesar de ensinar que os deuses não são afetados por nada, nem pelo nosso culto, os epicureus realizavam as celebrações como uma forma de participar da alegria e plenitude própria dos deuses. Aristóteles, por sua vez, na Ética Nicômacos, compara os deuses a bons pais e afirma: as pessoas que usam sua própria razão e a cultivam parecem ter o espírito nas melhores condições e ser mais queridas pelos deuses. De fato, se os deuses se interessam de algum modo pelos assuntos humanos, como geralmente se crê, é razoável imaginar que aquilo que é melhor e tem maiores afinidades com eles, isto é, a razão, lhes dê prazer, e que eles recompensem as pessoas que amam e honram a razão acima de tudo, porque tais pessoas cuidam do que é caro aos deuses e agem retamente de maneira nobilitante. Agora é claro que todos esses atributos pertencem a pessoas sábias, mais que a quaisquer outras. Elas, portanto, são as mais caras aos deuses. O orador romano Cícero, em sua obra Sobre a Adivinhação, menciona a crença dos primeiros filósofos estoicos. Ora, não é verdade que os deuses não nos amam, pois eles são benfeitores amigos do gênero humano. Não ignoram o que eles mesmos estabeleceram e ordenaram. Diógenes Laércio, historiador e biógrafo de filósofos gregos, complementa, quando trata do estoicismo, na sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Deus é um ser vivo e imortal, racional, perfeito, ou então um ser inteligente vivendo na beatitude, não podendo acolher em si nada de mal, exercendo uma providência sobre o mundo e sobre os seres que estão no mundo. Ele não possui, contudo, uma forma humana. É demiurgo do universo e, por assim dizer, o pai de todas as coisas, ao mesmo tempo, de modo geral e na parte de si mesmo, que penetra através de todas as coisas e que recebe múltiplas denominações, segundo as potências que nelas aplica. De fato, chama-se Dia, porque todas as coisas existem por causa dele. Chamam-no Zeus por ser a causa da vida, ou por penetrar a vida por partes. Chamam de Atena, devido à extensão de sua parte diretriz no éter, de Hera, por causa da sua extensão no ar, de Hefestos, por causa de sua extensão no fogo artesão, de Poseidon, por causa da sua extensão na umidade, de Deméter, por causa da sua extensão na terra. Foram-lhe dadas de maneira semelhante outras denominações associando a uma ou a outra de suas propriedades. E por fim, Sallustius, um filósofo do platonismo tardio, sintetiza em sua obra Sobre os deuses e o cosmos o seguinte: que os deuses não consistem de corporeidade, não são contidos pelo espaço, não são separados da primeira causa, ou seja, o uno que é presente na crença dos neoplatônicos. E não são separados uns dos outros, assim como os pensamentos não são separados da mente. E ainda, que todo Deus é bom no sentido de excelente, e é livre de paixões e imutável. Finalizo aqui essa extensa exposição sobre a natureza dos deuses, oriundo de estudiosos modernos e de vozes antigas. Mais uma vez, recordo, a religião grega não possui dogmas. Não existe uma crença única e imutável, especialmente sobre os deuses. Contudo, há e havia correntes distintas de pensamento. E cada um, agora, nesse retorno do helenismo, possui acesso a esses saberes na sua vivência diária com os imortais, se sentirá mais ou menos inclinado a uma teoria ou outra. Que os bem-aventurados guiem seus passos.